Olá pessoal, eu me chamo Franciele Canosi e você está aqui no canal Mulheres com Propósito. Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo. Isso mesmo. Eu já tinha tido algumas outras experiências, mas como esta que eu vou contar hoje para vocês foi a primeira vez, e posso dizer que foi algo extraordinário, algo que eu senti muito mesmo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui no meu quarto, nesse mesmo lugar aqui que eu estou gravando para vocês. Foi que aconteceu essa experiência. Mas antes disso, eu quero ler com vocês aqui um versículo que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, e a partir do versículo 26, que diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados, isto é, com gemidos inexprimíveis, que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. O versículo 28 fala assim também: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Palavra maravilhosa, né? Então, diante desta palavra, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Já faz um tempinho, mas o mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito Santo me pediu para eu gravar esse vídeo contando para vocês como é que foi essa experiência. Foi mais ou menos, acho que há uns 5 meses atrás, mais ou menos isso. Tem uma menininha na igreja onde eu congrego que ela sempre cantava o mesmo louvor. Sempre. Todas as vezes que ela tinha oportunidade, ela cantava sempre o mesmo louvor. E às vezes eu ficava assim pensando, puxa, mas por que ela sempre canta o mesmo louvor? Mas Deus, Ele sabe, né, a maneira de trabalhar. Se ela estava cantando aquele mesmo louvor, é porque teria alguém ali que estava precisando ouvir, né? Com certeza tinha alguém ali que necessitava ouvir as palavras daquele louvor. E uma dessas pessoas poderia ser eu mesma, né? Mas eu ficava com esse pensamento, por que ela só louva esse? Mas aí um dia que eu estava passando por uma dificuldade, eu estava passando por uma luta muito grande na minha vida. Na verdade, várias coisas acontecendo. E sabe quando você está passando por uma situação difícil e de repente começa a acontecer várias coisas ao mesmo tempo? E tem horas que a gente pensa que não vai dar conta. Tem horas que a gente pensa que a gente não vai suportar, né, tanta aflição, tanta luta. E eu vi aqui pro meu quarto, exatamente aqui onde estou. A minha gatinha está ali dormindo. Não tinha minha gatinha ainda, faz pouco tempo que eu adotei. E eu vim aqui para esse quarto, como a palavra do Senhor fala, né, para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos com o nosso Pai que está em secreto. E assim eu fiz. Eu vim aqui, dobrei os meus joelhos aqui no pé da minha cama, comecei a falar com Jesus. Na verdade, eu mais chorava, né, porque eu não conseguia me expressar. Comecei a chorar, e de repente algo maravilhoso começou a acontecer. Eu comecei a sentir, comecei a ouvir aquela voz suave, igual daquela menina que eu falei pra vocês, que sempre cantava o mesmo louvor lá na igreja. Eu comecei a ouvir aquela voz suave cantando assim pra mim: Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem.
Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Gente, foi algo assim tremendo, maravilhoso que eu senti pela primeira vez na minha vida. Eu senti o Espírito Santo cantando pra mim. Não tem como eu lembrar disso e não me emocionar, porque foi aqui no pé da minha cama que eu senti essa presença maravilhosa que eu estou sentindo agora aqui também, porque eu sei que Ele está aqui comigo. E eu não podia deixar de testemunhar essa experiência, porque é algo assim, sabe, que não tem explicação. É algo maravilhoso. O Espírito Santo, Ele é real. O Senhor deixou Ele aqui para nos consolar, para nos exortar, para nos ajudar, para nos constranger muitas vezes também, quando nós fazemos algo que está desagradando a Cristo. Ele nos constrange, Ele nos exorta, mas Ele também fala conosco quando nós estamos fracas, quando nós estamos tristes, quando nós achamos que não vamos mais suportar, que vamos desistir da nossa caminhada com Deus. Ele fala conosco de alguma forma. E comigo Ele falou louvando, e foi aquela voz mais suave que eu já ouvi na minha vida, sabe? E era parecido com a voz daquela menininha cantando, assim. Foi algo maravilhoso mesmo que eu senti aqui no meu quarto. E teve uma outra vez também que eu quero aproveitar esse gancho para contar para vocês, que eu já fazia muito tempo que eu não cuidava do meu cabelo, e teve um dia que eu marquei no salão lá para fazer um corte, para fazer uma hidratação, um botox. Fui lá e fiz, né? Voltei para casa contente, voltei para casa mais assim, com a autoestima mais elevada, né? Mas nós mulheres, muitas das vezes a gente faz isso, mas a gente espera que alguém perceba que você fez algo diferente no seu cabelo, ou se você fez algo na sua pele, ou né, alguma coisa assim, ou uma roupa diferente. Você espera que alguém veja e te elogie, fale alguma coisa pra você. Mas naquele dia não aconteceu nada disso. Eu vim pra casa, parece que ninguém percebeu nada, ninguém falou nada, e eu fiquei triste com aquilo, sabe? Eu fiquei triste, não deveria ter ficado, mas eu fiquei triste com aquilo. E depois eu fiquei pensando, por que eu fui fazer, né? Já que ninguém vê mesmo. Mas depois eu até me achei boba de ter pensado isso, porque nós precisamos nos arrumar para nós mesmas, né? E também porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas eu fiquei com aquilo assim dentro do meu coração, sabe? E aí, a hora que eu vim orar, que eu chorei, até chorei por causa disso. Eu sou muito chorona, né, como vocês viram. Tava chorando por causa disso. Eu senti o Espírito Santo falando comigo assim: eu me importo com você. Se você acha que as pessoas não se importam, não veem, não viram, não falaram nada, mas eu me importo com você. Eu fico feliz quando você tá feliz. Eu fico feliz quando você vai se cuidar, quando você vai arrumar o seu cabelo. Então, assim, sabe, aquilo me consolou. Aquilo me consolou e eu falei, agora eu não vou mais me importar. Quando eu for lá de novo e ninguém falar nada, eu não vou mais me importar, porque eu sei que o Espírito Santo, ele se importa comigo, que Jesus se importa comigo, né? Então, são duas coisas assim que eu tinha para contar para vocês. E muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade, né, de ter experiências assim com o Espírito Santo. Muitas falam, mas eu não
eu não escuto a voz de Deus, eu não sinto a presença do Espírito Santo nem nada. Como que faz para sentir isso? E, gente, não existe uma fórmula mágica, né? Mas é você buscar. É você pedir nas suas orações para Jesus, falar: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero ter intimidade com o teu Espírito Santo. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Me faz sentir a tua presença. Me faz eu sentir o teu toque, Senhor. Sabe quantas vezes Deus está abatida, triste, e eu vim aqui pro meu quarto chorando, clamando a Deus, e eu falar: Senhor, me ajuda, meu Deus. Deixa eu deitar minha cabeça no teu colo, me faz um carinho, me dá um abraço, e eu poder sentir a presença dele ali, sabe? Me abraçando, porque é um calor assim, é algo maravilhoso, que é só quem sente mesmo que sabe o que eu tô falando. Então, se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo na tua casa, na tua vida, na hora que você está orando, peça isso para o Senhor. Peça com fé, porque quando nós pedimos com fé, Ele nos responde, Ele nos atende. Ele nos atende. Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração através dessa experiência, dessas duas experiências, e que você não desista pela busca do Espírito Santo, pela busca dos dons também do Espírito Santo, né? E continue, não desista. Faça como eu, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, fale com seu pai que está em secreto, que ele vai te ouvir e ele vai fazer você sentir a presença dele como você nunca sentiu. Mas vai ter o momento certo, tá? Não fique ansiosa com isso não, porque no momento certo você vai ter essa experiência maravilhosa e você também vai poder contar para alguém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Compartilhe com alguém se você sentir no coração de compartilhar esse vídeo. Beleza, pessoal? Eu agradeço de todo o meu coração por vocês ficarem até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.